Olá, meu nome é Cássia Mendicino, sou epidemiologista e você está no canal Mínimo Vita. Seja muito bem-vindo. Hoje vocês vão ter a última aula sobre a nossa playlist de líquidos biológicos. Falaremos hoje sobre alguns casos clínicos que eu consegui captar lá no laboratório, mas depois da vinheta. Bom, gente, líquidos biológicos, estudos de casos. Bom, então, como eu já falei, peguei alguns casos ao longo desse tempo, lá no laboratório. Os mais interessantes, aquelas que achamos ficaram melhores, eu trouxe para cá. Olhei no campo, vi algumas coisas interessantes, fotografei. Então, desde já, quero pedir desculpas, que não ficou aquela coisa, aquela qualidade, porque não é minha área, eu não sou profissional e eu também não tenho equipamento de última geração para fazer isso. Mas eu acho que dá para a gente aproveitar bastante coisa e treinar o olho, né, gente? Porque nem sempre a gente vai ter aquelas figuras lindas e maravilhosas no nosso dia a dia. Então vamos para lá. Bom, vamos pegar o primeiro caso. O primeiro caso trata-se de um líquor cuja citometria foram 145 leucócitos por milímetro cúbico e 251 hemácias por milímetro cúbico. Então, deu um número bastante expressivo de células. Na citologia diferencial, foram identificados, das 100 células contadas, 82% de segmentado, 17% de linfócito, um macrófago, nenhuma célula mesotelial e nenhum eosinófilo. Bom, então a gente pode ver, né, que a gente tem aqui um campo em maior aumento. A gente pode ver que realmente é um predomínio absoluto de segmentado, né? A gente vê pelo núcleo ovulado, a gente vê um predomínio de segmentado e um linfócito aqui, né? Então, nesse campo aqui o linfócito corresponde a 17%, talvez aqui também tenha um linfócito, e mais dois linfócitos aqui, macrófago, não deu para ver nenhum. Bom, então se a gente pegar em maior aumento aqui, olha só, a gente vai conseguir ver melhor. Aqui, ó, a gente consegue até ver mais um linfócitozinho e outro linfócitozinho aqui, né? Bom, então, o que a gente colocou na citologia descritiva? Células apresentando grau de degeneração moderado. Isso, se a gente colocar células apresentando moderado grau de degeneração celular. Presença de células leveduriformes capsuladas, com morfologias sugestivas de Cryptococcus spp. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui para esse caso, que, olha só, essa estrutura aqui e essa estrutura aqui são células leveduriformes, olha aqui, né, e capsuladas. Tá? Então, levedura com cápsula. No líquor, a gente imediatamente pensa em Cryptococcus. E se eu for nas informações do prontuário, eu vou localizar que esse paciente já tem um diagnóstico prévio de neurocriptococose. Provavelmente ele teve uma recidiva e o médico pediu o exame e acusou, né, no material ali a presença do fungo. Então, gente, então, assim, só para mostrar mesmo, né, que a citologia muitas vezes ela pode ajudar lá na microbiologia, que normalmente, com certeza, o médico pediu pesquisa de fungos, e aí é um exame que vai para a microbiologia, mas só por aqui a gente já consegue identificar o fungo e vale a pena soltar no diagnóstico e já dar um toque lá na micro, ó, gente, ó, tem criptococo na lâmina, tá bom? Segundo caso, também é um líquor, 470 células, leucócitos, bem mais que o outro, né? 345, então bastante células. Na citologia diferencial, olha só, esse agora a gente tem o oposto, a gente tem 5% de segmentado, 94% de linfócito, agora um predomínio linfocítico. Macrófago 1%, células mesoteliais 0%, eosinófilos 0%.
Então a gente vê que realmente há um predomínio de linfócitos, né? Linfócitos, todos linfócitos, né? E aqui eu peguei um maior aumento só para mostrar para vocês aqui, para a gente ver melhor, em melhor detalhe de linfócito. E o que a gente já viu aqui, que a gente já viu lá na última aula, presença de Cariorrex, olha só, quando segmentado, a membrana do núcleo, ela rompe, né, espalhando a cromatina pelo citoplasma, então que a gente chama de Cariorrex. Aqui, se eu não me engano, parece que tem outra também. Bom, então, como que seria a citologia descritiva no caso? Infiltrado linfocítico apresentando padrão morfológico homogêneo, presença de Cariorrex nos neutrófilos segmentados. Então, gente, nesse caso aqui, vocês lembram que a gente falou assim, que esses linfócitos aqui estão muito parecidos. Então, é o que a gente fala de produção clonal. Os mesmos linfócitos, eles são produzidos de uma forma clonal para combater, no caso, olha aqui a informação que eu peguei do prontuário, meningite viral. Então, esse paciente já tem meningite viral, o organismo, olha aqui, ó, a resposta imune inata, a resposta específica atuando aqui, né, na produção ativa de anticorpos para combater o vírus. Então, daí a explicação dessa morfologia igual, bem parecida, bem homogênea dos linfócitos, né? Então, aquilo que eu já falei, quando a gente tem um infiltrado linfocítico, ou seja, um predomínio de linfócitos, é bom a gente observar se tem esse padrão morfológico homogêneo. Significa que os linfócitos estão sendo produzidos de uma forma clonal, de uma forma ativa. Pode ser também, como a gente já falou, né, já deu um exemplo lá, que pode ser também, fala a favor de processo de malignidade. No caso aqui, seria um estímulo, no caso da presença do vírus. No caso da Cariorrex aqui, né, a gente relatou, mas assim não vai mudar muito, não creio que não vai influenciar em nada esse diagnóstico de meningite viral. Bom, então vamos lá, gente. Caso 3 agora, material biológico líquido acídico. Então, a citometria foram 176 leucócitos e 4.160 hemácias. Bom, a citometria diferencial. Gente, eu estou aqui pensando numa coisa. Eu não tinha pensado nisso antes, é uma dúvida que surgiu agora, né? Engraçado, a gente coloca citometria 166 leucócitos. Na realidade, se a gente for pensar bem, 166, a palavra leucócito, ela não está legal. Por quê? Porque isso, eu chamei atenção agora, juro, pela primeira vez, por causa desse caso. Esse caso aqui eu trouxe para mostrar a presença de células mesoteliais. Olha só, tem 40% de células mesoteliais nessa citologia diferencial. Então, pensando bem, essa palavra leucócito, ela não cai muito bem. Eu acho que o certo seria a gente colocar células, não é? Por quê? Porque dessas 166, 40%, ou seja, mais de 60 células, né, são leucócitos. Então não fica legal, são células, não são leucócitos, desculpa, são células mesoteliais. Então não fica muito legal a gente colocar leucócito, né? Então o certo seria o quê? 166 células. Porque aí você, nesse caso, que tem muita célula mesotelial, ficaria mais coerente, tá bom? Então aqui, eu vou mudar isso aqui para frente, vou passar a falar células e não leucócitos. Bom, então continuando aqui. Então a gente tem a citologia diferencial, nesse caso foram 9% segmentado, 47% de linfócitos, 4% de macrófagos, 40% de células mesoteliais e nenhum eosinófilo. Informação do prontuário. O paciente já tem diagnóstico de hepatite. Ele apresentou um líquido acítico, uma acite, e foi coletado o material e mandado para o laboratório. Então, a gente pode ver que realmente há uma quantidade importante de células mesoteliais nesse material, e eu trouxe esse caso para justamente chamar a atenção delas mesmo, né? Então, eu peguei aqui, aumentei esse quadro aqui, então a gente tem ele aqui. Então, veja bem, células mesoteliais, gente, ela tem esse padrão característico. Elas são mais redondas, o núcleo ele é bem definido, ele é bem redondinho, ele pode ser central, pode ser um pouquinho mais para o cantinho, né, ou bem periférico mesmo, tá vendo? Então, elas possuem esse padrão
de núcleo, esse padrão morfológico, elas são bem redondinhas, e a cromatina muito salpicada. Isso é o que mais me facilita na hora de identificar uma célula mesotelial. Essa cromatina salpicada, você vê que esse padrão aqui, né? Aqui já não está tão salpicada, mas esse núcleo redondinho, eu também falaria que era uma célula mesotelial. Aqui eu já ficaria na dúvida, apesar do núcleo estar redondinho, né? Então aqui, essa aqui eu já falaria que é um macrófago. Olha só, o núcleo já não está tão redondo. Ah, Cássia, mas a cromatina está um pouco salpicada. Sim, mas esse núcleo não está redondo. Então, eu chamaria isso aqui de macrófago. Então vocês veem, gente, que isso aqui a gente tem dúvida sim. Não é 100%, à medida que a gente vai fazendo, que a gente vai adquirindo mais habilidade. Então, por exemplo, aqui, ó, linfócito. Esse aqui provavelmente também está muito azul, né? Provavelmente seria um linfócito também, linfócito. Essa aqui eu já chamaria de macrófago e todas essas aqui de células mesoteliais. Então, eu trouxe também dessa mesma lâmina mais dois campos que eu achei interessante trazer. Seria esse aqui, olha só, células mesoteliais, célula mesotelial, célula, essa aqui eu ficaria um pouco na dúvida. Essa aqui, linfócito. Olha como é que muitas vezes a célula mesotelial, elas se descamam em placas. Olha aqui, ó, aqui eu tenho 3 células mesoteliais. Até que eu consigo ver um contorno citoplasmático aqui, tá vendo? Talvez aqui também tenha um contorno citoplasmático, mas ela se descamou em trio, sem problema nenhum. Aqui eu já tenho outra célula mesotelial. Olha o tamanho dessa célula com relação aos outros células, provavelmente linfócito não está muito boa. E ela é bem maior. Ela é uma célula que contém 3 núcleos. E a gente consegue, olha aqui, ó, tá vendo aqui? A gente consegue diferenciar um núcleo do outro. Tá vendo? Isso aqui tudo é importante, gente, porque isso é critério para saber se a célula tem características malignas ou não. Nesse caso eu consigo diferenciar o contorno, né? E eu coloquei uma observação aqui. Essa lâmina ficaria melhor se o material fosse previamente diluído. Olha só, tem muita hemácia. 4.000 e tantos hemácias. Então isso meio que dificultou, talvez essa minha dificuldade de ver se isso aqui realmente é um macrófago, que está muito redondinho. Tá vendo como é que o linfócito ficou apertado? Então isso aqui, quando você tem muita célula, você tem que diluir a amostra. Senão você vai ter um material que não é tão bom assim, a gente fica na dúvida na hora de diferenciar, tá bom? Essa daqui eu estou totalmente na dúvida, essa daqui eu nem contaria, porque não tem nem como a gente saber o que é, porque elas foram muito pressionadas pelas hemácias durante a centrifugação. Ok, moçada? Bom, vamos lá, gente. Caso 4. Material biológico, de novo um líquido acítico, com 145 leucócitos por milímetro cúbico e 229 hemácias por milímetro cúbico. A citologia diferencial, foram identificados 58% segmentados, 14 linfócitos, 3 macrófagos, 24 células mesoteliais e 1% de eosinófilos. Bom, eu trouxe esse caso aqui porque eu quis mostrar para você basicamente 3 campos específicos que eu encontrei nesse material e que me chamou muito a atenção. Foram essas células aí que vocês estão vendo. Olha só, gente, eu não consigo ter certeza se isso aí é uma célula mesotelial. Sabe, elas estão muito hiperreativas, elas estão muito azuis, muito basofílicas. Tudo bem, o núcleo está redondinho, mas eu não estou conseguindo diferenciar a distribuição de cromatina, essa questão toda assim, definição, contorno nuclear, eu acredito sim que está definido. Olha só, essa primeira lâmina aqui, as células estão muito agrupadas. Será que elas se agruparam dessa forma porque elas se descamaram em placas? Sei, parece. E essa célula gigante aqui? Essa célula aqui me deixou preocupada. Olha o tamanho dessa célula com relação a essas outras aqui, né? Ela vem aqui, ela foi meio que apertadinha, essa aqui meio que apertou, né? Mas olha o tanto de núcleo que ela tem. Apesar desse tanto de núcleo, eu consigo diferenciar um núcleo do outro, um limite nuclear de cada núcleo só, tá vendo? Então esse núcleo vem aqui, tem um núcleo, tem um limite aqui, tem um limite aqui, tá vendo? Olha só, a gente consegue diferenciar, não tão bem, porque a cor está muito forte, mas eu consigo diferenciar um contorno nuclear
né? Consigo até mesmo tentar contar quantos núcleos tem aqui, né? Então, gente, esse tipo de célula, eu não conto. Como é que nós vamos combinar aqui? É o tipo de célula que ela não entra na diferencial, porque eu não consigo identificar, pelo menos baseado nisso aí, no que eu tenho para trabalhar, eu não consigo diferenciar isso aqui em linfócito, em célula mesotelial, eu prefiro não contar. Porém, na citologia descritiva, a gente relata o que a gente está vendo. Cabe ao médico associar com a clínica do paciente para saber se ele pode pensar em uma doença neoplásica ou se já está descartado sua opinião, ou se mesmo o paciente já tem esse diagnóstico em outro, de câncer em outro lugar. Bom, então como é que eu descreveria? Presença de aglomerados de células hiperreativas, que são muito azuis, apresentando contorno citoplasmático definido, que eu consigo ver o contorno citoplasmático, eu consigo ver onde termina e começa outra célula. Olha só, aqui, tá vendo aqui, ó, eu consigo ver. Tá? Muitas vezes eu não consigo ver porque está muito embolado. Ou não, né? Nesse caso aqui eu consigo ver. Aqui, tá vendo aqui, ó, o contorno citoplasmático. Presença de células gigantes multinucleadas com contornos nucleares definidos. Eu também consigo definir o contorno nuclear, né? Sugerimos avaliação de citopatológica. Quer dizer, eu assim, quando eu vi essa célula, eu achei, não, vou ter que relatar. Mas eu não estava assim, já vi célula mais feia que essa. Então, assim, não, mas vamos colocar o que a gente está vendo e vamos sugerir, vamos passar a bola para frente. Vamos sugerir, né, que o médico investigue mais, se for o caso, se ele achar necessário. Então, o que eu vi no prontuário? Esse paciente já tem uma cirrose hepática de origem etílica, sangramento digestivo, ele já tinha feito uma colonoscopia, ausência de sangue ou neoplasias avançadas. Bom, então, passei a bola para o médico, fizemos a nossa parte. Agora, o que depois eu estava vendo, gente, que depois eu estava lendo sobre isso, é interessante, né? Por isso que é bom a gente sempre pegar o prontuário, para a gente poder até estudar. Cirroses de origem etílica costumam dar mesmo essas hiperreatividades, né? Costumam irritar muito, a célula ficar muito hiperreativa. Isso é comum nesses casos, não tem muito a ver com características neoplásicas, mas fizemos a nossa parte, simplesmente relatamos o que a gente viu, o que a gente consegue ver de acordo com o material que a gente tem e bola para frente. Caso 5. Outro líquido acídico. 164 leucócitos, 3.555 hemácias. 1% segmentado, linfócito 77%, células mesoteliais, macrófago 8%, células mesoteliais 14%, eosinófilo 0%. Então, por que eu trouxe material para cá? Que eu vendo esse material, eu achei interessante o quê? A presença de macrófagos eritrófagos. Olha só, aqui a gente vê claramente que esse macrófago está fagocitando 1, 2, 3, consigo até contar, 4 hemácias. Olha que bonitinho. Ok? E esse aqui, olha só, por outro lado, ele já fagocitou a hemácia, igual a gente viu na teoria lá, né? Só que a gente não consegue, a gente jura que isso aqui é hemácia, mas não consegue falar que é, porque a gente não está vendo. Então, eu só posso colocar a presença de macrófagos eritrófagos quando eu ver hemácia dentro dele. No caso, esse aqui me permite. Tá bom? Procurei bastante, então eu procurei também se tinha, olha só, muita hemácia. Significa o quê? Relembrando que essas hemácias estão na cavidade. Não é um erro de punção. Por algum motivo, está entrando sangue na cavidade abdominal desse paciente. O médico deve investigar isso, ele já tem algum diagnóstico, alguma explicação do porquê desse sangue. E procurei bastante também para ver se eu achava macrófago siderófago, né? Aqueles pigmentos, né? Como é que chama? Siderófago, macrófago, aquele pigmento de hematoidina. De hematoide para aqueles pretinhos, né? Que a gente viu lá. Não achei. Também procurei aqueles cristais de hematoidina para comprovar que essa hemorragia tem mais tempo ainda.
também não achei, fiquei só nas hemácias mesmo, tá? Bom, então no prontuário falava o quê? Esse paciente tinha uma cirrose hepática descompensada, líquido acídico com presença de células mesoteliais, provavelmente em outras funções. Isso aqui já estava no prontuário, foram acusadas células mesoteliais, e realmente a gente também acusou de novo, apesar que nesse campo aqui não tem nenhuma. Aguardando o colono e tomografia computadorizada para avaliar a suspeita de carcinoma. Bom, nesse caso aqui, sugestivo de carcinoma, ele até está interrogando. Nesse caso aqui, esse material eu olhei bastante, não tinha nenhuma célula mesotelial como mais diferentona, né, mais esquisitinha. Tinha aquelas basiconas mesmo que a gente já conhece. Nem valeu a pena relatar. O que eu achei interessante, a única coisa que eu achei interessante relatar nesse material é a presença de macrófago eritrófago. No caso, né, eu já não vi nada com características de malignidade. Caso 6. Vamos voltar para o líquor. 4.700 leucócitos, 25 hemácias. Então o trem aí tá feio. 100% de segmentado. Então, assim, deu tanto, né? Por que eu trouxe esse material aqui para vocês? Para mostrarem presença de bactérias intracelulares. Olha aqui. Tá? Diplococozinhos, tá vendo? Muitos sugestivos de Neisseria. Eu posso falar que Neisseria? Não posso falar, porque eu só posso falar isso quando eu tenho um grano. No caso aqui eu tenho um panótipo, eu não posso falar que é Neisseria. Mas eu posso escrever presença de bactérias intracelulares. Olha que coisa importante, a bactéria está dentro da célula. Aquilo que a gente já falou. Quando a bactéria ela foi fagocitada, é porque o leucócito, no caso o segmentado, entendeu que aquela bactéria ela está agredindo o organismo, por isso que foi fagocitada. Então toda bactéria fagocitada, tudo aquilo que está fagocitado é porque o organismo está dando uma dica pra gente. Olha, aquilo ali tá te agredindo. Então você tem que ficar sempre atento, sempre tem que valorizar. E células apresentando moderado grau de degeneração. Não é muito, porque tá dando para ver, né? Bom, e uma observação importante, né, gente? A lâmina ficaria melhor se o material fosse previamente diluído. Aquilo que a gente já falou, olha só, 4.000. Isso aí tinha que ser diluída. Essa lâmina ia ficar maravilhosa se ela tivesse sido mais diluída. Tá bom? Isso aí, mas do jeito que tá aí, dá pra gente diferenciar, deu pra aproveitar. Tá? E o diagnóstico, meningite meningocócica. Bateu direitinho, provavelmente ele já tinha esse diagnóstico e o médico só quis confirmar, né? Mas a bactéria ainda está presente. Novamente, a gente viu essa bactéria, cabe a nós ir lá na BAC, ó, dá um toque lá pra pessoa. Gente, ó, tem bactéria nesse líquor. E tá com cara de Neisseria, porque ela é diplococozinho, né? Os feijãozinhos. Né? Bom, vamos lá. Líquor. 122 leucócitos, 688 hemácias. Citologia diferencial. 0 segmentado, 96% de linfócito, 4 macrófagos. E já o médico provavelmente está suspeitando, né? Meningite viral. Realmente eu peguei um campo maior aqui. Tá lotado de linfócitos. Só tem linfócitos. Aí eu peguei um campo, aumentando esse campo, os linfócitos. Linfócitos reativos. Linfócitos bem reativos, bem azulzinho. Né? Apresentando, sim, um padrão morfológico, né? Então, basicamente bem iguais. Mas é para mostrar mesmo, essa lâmina sim. Essa lâmina ficou bem bonita. Né? Ok, gente? Então, gente, a maioria dos casos que eu trouxe aqui para vocês, eles são casos que têm de infecções, né? Que é o perfil lá do hospital que eu trabalho, de doenças infecto-contagiosas. Então a gente vai ver mais, não vai ver tanta neoplasia, doença maligna, mas eu acho que deu para deixar o recado aqui, né? Bom, no final, gente, para terminar, eu resolvi colocar aqui, sugerir
uma proposta de resultado da citometria. Não o resultado que vai na mão do médico, não. Isso aqui é o resultado bruto, aquele que fica na bancada, aquele que a gente vai preenchendo quando está fazendo isso, tá? E eu pensei, a nível mesmo da gente colocar todas as informações necessárias. Se for o caso de checar se realmente foi tudo seguido passo a passo, se todas as diluições estão certinhas, vão estar todas as informações aqui. E mesmo porque vale para a gente fazer uma retrospectiva dos exames e a nível até de auditoria. Não, mas como é que você me garante aquela diluição? Como é que você fez a conta? Eu acho que nesse laudo aqui está um pouquinho mais enjoado, mas traz todas as informações necessárias para a gente poder guardar, né, tudo que a gente fez nesse material. Então, tipo de material, citometria. A citometria, foi necessário diluir? O material estava muito turvo? Ou deu para colocar na câmara e contar? Não, então um xizinho ou sim. Se você diluiu, o que você fez? Na primeira diluição, ou seja, você diluiu só hemácias ou você diluiu também para hemácias e leucócitos? Então, se você fez apenas uma diluição, quantos microlitros de material que você usou, qual foi o volume de salina que você utilizou e qual foi o título da sua diluição. Então, por aqui a gente consegue checar, né, para ver se foi tudo feito certinho. Foi necessário uma segunda diluição? Tinha muita hemácia? Ou só com essa primeira aqui já dava para trabalhar? Se foi necessário, você preenche. Se não foi feito, você só risca. Bom, depois, contagem das células. Aqui, ó, aqui agora eu usei células. É melhor do que leucócito, apesar que aqui eu usei leucócito, eu vou mudar isso aqui. Porque a gente viu, né, que quando a gente está contando, a gente vê célula mesotelial, a gente não consegue falar, né, só pela coloração. Então, é tudo célula mesmo, não é só leucócito. Então, quantidade de leucócitos que você contou, em qual volume que você considerou? Ah, Cássia, eu contei 4 quadrantes, beleza. Olha a nossa primeira aula lá. Então, você contou 0,8 milímetros cúbicos. Qual foi o resultado por milímetro cúbico? E as hemácias? Quantas hemácias você contou? Quantos quadrantes você utilizou? Ah, Cássia, eu utilizei 8 quadrantes. Então tá, você utilizou 1,6 milímetros cúbicos. Beleza, aqui. Sabendo que cada quadrante tem 0,2. E quantas hemácias você achou no final? Beleza. E o resultado final? Quanto ficou? Resultado final, lembrando que tem que multiplicar pela diluição. Então essa parte aqui é mais chatinha, gente. Mas é importante preencher todos os campos ou somente riscar, se não for o caso, quando não tiver diluição. Por quê? Porque isso aqui é uma forma de rastreabilidade. E você saber se realmente foi feito tudo correto. Citologia. Citologia diferencial, a gente conta quantas hemácias você encontrou, quantas células que você encontrou. A Cássia era líquor, tinha pouquíssimas células. Então tá, então eu consigo contar 3 segmentados, 10 linfócitos e 5 macrófagos. Então você contou 18. E faz a regra de 3 para transformar em porcentagem. Tá bom? E a citologia diferencial, que, desculpa, que está errado, descritivo, desculpa, mas um errinho, que a gente descreve o que a gente está vendo. Certo, moçada? Bom, gente, então, eu espero que vocês tenham aproveitado, eu espero que eu tenha acrescentado informações para vocês, que eu tenha melhorado a forma que eu consiga, né, fazer com que essas aulinhas tenham melhorado a sua qualidade, a forma de vocês, que tenham tirado muitas dúvidas, que tenham diminuído, não acabado, mas pelo menos diminuído com a insegurança de fazer uma citologia, que essa insegurança minha só vai terminar o dia que a gente fizer muito. Quanto mais a gente fizer, mais segura a gente vai estar falando. E, por favor, qualquer dúvida, posta nos comentários. Também, posta, quem sabe, até mandar uma fotinha, compartilha com a gente alguma foto interessante. Vamos discutir caso aqui pra frente. Um abração e tudo de bom.